E aí, meu, tudo bem? Fala pra mim que você tá bem. Bom, vou falar hoje desse livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. Muito bom esse livro, ele é a segunda vez que eu leio. É um livro que só tem paulada, assim, ele te confronta de todas as formas, ele só mostra o quanto você é medíocre, quanto você não ora o suficiente, o quanto você é incrédulo, o quanto você não ama as mesmas coisas que Deus ama, o quanto você não está alinhado a Deus. Meu Deus, esse livro é muita paulada. Mas antes de falar do livro propriamente, quem foi Leonard Ravenhill? Ele foi um pastor inglês do século passado, basicamente que é conhecido pela sua mensagem severa contra a superficialidade da igreja, sempre encorajando a ter uma vida de oração fervorosa, santidade e também uma vida de evangelismo ativa. Aqui, o que alguns homens de Deus famosos disseram em relação a Leonard Ravenhill, para você ter noção. O Tozer disse assim: nem todos os livros são mensagens diretas do céu, mas acredito que este seja, pois seu autor é uma voz do alto e o espírito dele fala por suas páginas. David Wilkerson falou que o Leonard Ravenhill foi um profeta para a igreja moderna. Ele caminhava com Deus como poucos homens que conheci. Paul Washer: Leonard Ravenhill foi um homem que viveu na presença de Deus e chamou outros a fazerem o mesmo. Ele não apenas pregava sobre oração, mas a vivia profundamente. Só pelo relato que nós temos e do tipo de homem de Deus que citaram ele, dá pra gente ter noção de quem foi Leonard Ravenhill. Em relação ao livro, ele é basicamente a resposta à pergunta que dá título ao livro, né? Por que tarda o pleno avivamento? Mas antes de falar propriamente sobre a resposta que o livro traz a essa pergunta, creio que é importante falar o que seria avivamento para Leonard Ravenhill. Para ele seria o retorno a uma vida de oração verdadeira e fervorosa, seria o quebrantamento e arrependimento de pecados, seria uma vida de santidade, uma vida que busca a unção para realizar a obra de Deus. Seria também quando a igreja causa um impacto na sociedade relevante, e seria quando a igreja tem uma profunda sede por Deus. Para ser bem sincero, quando eu leio esse livro, a impressão que eu tenho que a resposta para essa pergunta, por que tarda o pleno avivamento, é simplesmente porque eu não quero tanto assim um avivamento. Quando ele fala sobre a necessidade de buscar a Deus, né, a necessidade de amar o perdido, fala como nós somos incrédulos, afinal das contas parece assim que eu simplesmente não quero tanto assim esse avivamento. Talvez não ame tanto assim a Deus, sabe? Eu me sinto assim desarmado pelo livro, por todas as verdades que ele nos confronta. Eu vejo que esse livro ele nos causa um senso de urgência por amar e por evangelizar, por pregar o evangelho ao perdido. Um senso de urgência a levar a voltar a uma vida de oração fervorosa. Um senso de urgência da gente voltar a ter orações mais ousadas, a praticar a nossa fé em busca do impossível. E para mim é aí que está a beleza desse livro, porque ele denuncia como nós estamos acomodados e nos desafia a sair da zona de conforto e a querer mais a Deus e a realinhar nosso coração à vontade e aos planos de Deus. Eu queria também destacar alguns capítulos que talvez me chamaram mais atenção em relação a esse livro. O primeiro capítulo que eu queria citar é o capítulo 8, que olha o título: Crentes Incrédulos. Ele fala uma coisa interessante. Ele diz que se fosse para a gente pedir em oração aquilo que nós já somos capazes de fazer sem Deus, para que serviria a oração? Ele me lembra assim que a oração é justamente para que a gente peça aquilo que somente Deus pode fazer, para que a gente volte a clamar pelo impossível de Deus, ou seja, situações que somente Ele pode reverter. Ele diz algo interessante, que Deus nos chama a somar a nossa insignificância à onipotência dEle e assim realizarmos o impossível através da oração. Eu não consigo pensar em outra coisa senão que a minha oração é medíocre, enquanto eu estou gastando às vezes tempo de oração para pedir coisas que... Esse capítulo me desafia a voltar a orar com ousadia, pedindo coisas que eu sei que justamente são impossíveis e a clamar para que Deus intervenha justamente a trazer respostas que eu mesmo nem imaginava,
mas a cumprir a vontade dele, que necessariamente vai desafiar minha racionalidade. O segundo capítulo que eu queria citar é o capítulo 16, que fala: dá-me filhos, senão morrerei. Que é a frase de Raquel para Jacó, né? Raquel, a segunda esposa de Jacó, a mulher que ele amava, ela era estéril e não tinha filhos, enquanto a sua irmã, que também era casada com Jacó, já tinha 4 filhos, né? E ela se pega numa situação tão angustiante, porque enquanto sua irmã tinha vários filhos, ela não tinha nenhum e ela via o seu valor se desfalecendo. E ela vira para Jacó e justamente diz isso a ele: dá-me filhos, senão morrerei. E ele compara essa fala de Raquel, que supostamente deveria ser o nosso anseio por levar a palavra, ou que supostamente deveria ser o nosso amor pelo perdido. É interessante porque isso me faz, assim, o que me vem à cabeça quando eu leio essa frase: dá-me filhos, senão morrerei, é um confronto, entre aspas, minha esterilidade espiritual. Enquanto eu sou indiferente ao perdido, enquanto eu não o amo, enquanto eu não me importo, enquanto eu não me empenho por isso, enquanto eu não colaboro com Deus na missão que Ele me deu. Na prática, isso é algo que me faz reavaliar as minhas prioridades e a dar mais importância ao evangelismo no meu dia a dia. E o terceiro capítulo que eu queria citar é o 19, que diz: como estiver a igreja, assim estará o mundo. Creio que a gente não tem dimensão da influência que a igreja tem sobre o mundo. E acho muito interessante o que ele diz: assim como estiver a igreja, assim estará o mundo. A gente não tem noção do impacto que tem sobre o mundo a nossa oração, o nosso posicionamento. Nós não temos noção do tamanho da influência que causa os nossos exemplos para as pessoas. Nós não temos noção do tamanho da influência que o nosso exemplo causa sobre o mundo. No final das contas, o estado espiritual da igreja reflete sobre o estado espiritual do mundo. Na prática, quanto mais nós buscamos a Deus, menos espaço o diabo tem para atuar sobre o mundo. Quanto maior o nível da nossa moralidade, maior o nível de moralidade do mundo. A atitude da igreja reflete sobre o mundo espiritual e o mundo espiritual reflete sobre o resto da humanidade. O que significa que o nosso posicionamento abre ou fecha, né? A falta do nosso posicionamento também fecha portas no mundo espiritual. Abre e fecha portas de possibilidade para que pessoas conheçam a Deus. Abre ou fecha portas sobre a criminalidade, sobre a violência, para que os valores do reino, como os valores da família, da liberdade, do amor ao próximo, se alastrem ou não sobre o mundo. Isso é muito forte. E bom, para quem seria esse livro? Esse livro é para você que deseja talvez sair da zona de conforto, que está disposto a ouvir verdades que vão te incomodar necessariamente, que vão confrontar práticas que você sabe que deveria estar realizando e não está. Vai confrontar a sua superficialidade, a sua indiferença pelo perdido. Vai confrontar o seu egoísmo, o seu orgulho, o como você tem vivido uma vida somente para os seus próprios planos, para a sua própria vontade. Bom, basicamente esse livro vai te desafiar a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo. O que são os 2 maiores mandamentos. Afinal das contas, eu creio que esse livro seja um livro para nos ajudar a realinhar as nossas prioridades, realinhá-las a Deus e realizar assim a sua obra plenamente através da nossa vida. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Se você já leu esse livro, se você puder também comentar comigo o que você achou, quais foram as suas impressões. E é isso, a gente se vê até o próximo vídeo.